Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na edição primeira do Plantão Glorioso, nesta quarta-feira, para a gente falar sobre incertezas, dúvidas e paciência. De um lado, a incerteza do torcedor, a dúvida de quem acompanha o Botafogo, com que time eu vou pro início da temporada. Que jogador ruim, mano. Com que time eu vou para a Supercopa do Brasil. Do outro lado, a paciência quase zen de John Textor, dizendo que está tudo sob controle, o Botafogo estará mais forte em 2025 do que em 2024. E aí, é claro, né? No momento, há uma apreensão porque Luiz Henrique, Igor Jesus, Thiago Almada, jogadores importantes, praticamente estão aí ou no olho do furacão da Premier League ou já com as malas feitas, não vou nem dizer de malas prontas, malas feitas e já despachadas para o mundo europeu. Isso de um lado. Do outro, ainda a incerteza dos reforços, né? Estamos há poucos dias da apresentação do Botafogo, dia 14, e a gente ainda não sabe se grandes jogadores que brilharam em 2024 ficam ou saem, ou são negociados ou emprestados, ou se tem reforços. Muitas dúvidas, incertezas, mas do lado da administração ainda há confiança total. Vamos falar também sobre essas barrigadas, né, que a imprensa, principalmente a jornalista Joana de Assis, já deu uma barrigadaça no caso Luiz Henrique, né, que seria denunciado pelo STJD e tal, que já estava tudo fechado com o Jair, então, uma barrigada atrás da outra, e agora dizendo que tem salário atrasado no Botafogo, mas que ela não conseguiu confirmar. Tem carburador, não tem carburador nessa... Tem ou não tem? Tem ou não tem, Joana de Assis? Então, assim, vamos falar sobre essas barrigadas da imprensa tentando plantar crisezinha dentro do Botafogo, além de outros assuntos que você vai acompanhar depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, falando aí do futuro do Botafogo, a gente olhando para o presente, observa que cada vez mais Luiz Henrique e Thiago Almada já estão realmente de malas prontas, feitas, despachadas para jogar no futebol europeu. O Luiz Henrique é o caso mais interessante aí para o Botafogo, para a Rede Eagle, porque não só a questão do Lyon, mas já há propostas do futebol inglês, né? E os valores agradam ao John Textor, ou seja, devem ser valores bem superiores aí ao dobro do que o Botafogo pagou para ter o Luiz Henrique na temporada de 2024. Então o Botafogo perdendo seu camisa 7, o organizador do meio-campo, que é o Thiago Almada, e agora propostas interessantes, principalmente do Fulham, que lidera aí a corrida para ter o Igor Jesus. E o Igor Jesus é aquele jogador, foi inclusive o primeiro que eu imaginei que sairia, né? Porque é um jogador que veio a custo zero. O que você ganha em cima do cara que veio a custo zero tá no lucro, mas é claro que o valor de mercado do Igor Jesus é muito alto, né? E o John Textor está querendo mais do que estão oferecendo pelo Igor Jesus. Mas o Fulham estaria inclusive disposto a pagar uma quantia altíssima, além de oferecer o Rodrigo Muniz, que se destacou aí na temporada passada com a camisa do clube inglês. O Botafogo, que está negociando o Cucho Hernández, e o Cucho Hernández é um jogador com potencial absurdo de titularidade, mas é claro, precisa se adaptar ao futebol brasileiro, tal como foi o Igor Jesus. Ele chegou, se adaptou, demorou um pouquinho para fazer gol, depois que fez, passou a ser importante, passou a ser titular. Então, o Cucho Hernández fechando com o Botafogo é mais um jogador que a gente vai ter que ter paciência para a adaptação dele, e o quanto antes chegar melhor, porque dia 14 o elenco se apresenta, dia 2 tem jogo, final de fevereiro tem jogo, sem contar, é claro, o Campeonato Carioca, que tem os clássicos, né? Mas enfim, acho que essa temporada está muito clara aí que o Botafogo vai usar o Campeonato Carioca muito para laboratório do elenco sub-23 e de jogadores voltando de empréstimos e que estavam há um tempo sem jogar, né? Isso está muito claro para a gente. Mas, no entanto, o torcedor do Botafogo fica apreensivo. Por quê? Porque a gente só tem notícias de saídas, sondagens a jogadores, o que é muito natural, afinal de contas estamos falando de um time que foi campeão da América e campeão do Brasil. Estranho seria se não houvesse sondagem, e não é sondagem de Palmeiras,
Atlético Mineiro. Então, não, é sondagem de gigantes do futebol europeu, sondagem de clube inglês que disputa a Premier League, sondagem de verdade, né? Então o Igor Jesus é um jogador que em algum momento vai ser negociado. Em algum momento o Igor Jesus vai ser negociado. Há a possibilidade de Premier League, então a gente fica pensando, beleza, mandaram o Tiquinho para o Santos. O Igor Jesus pode ser negociado aí com o Fulham na Premier League. Basta ver se o John Textor vai aceitar ou não a proposta. A gente já começa uma temporada sem centroavante, a não ser que feche com o Cúcio Hernandes. Porque o Matheus Nascimento, aí a gente está retornando a estaca abaixo de zero. Porque o Matheus Nascimento era o atacante do ano de 2022. E ele não se desenvolveu a ponto de ser o atacante de um dos anos mais importantes do Botafogo. Porque 2025 a gente vai disputar um campeonato que a gente não disputou. Ninguém nunca disputou, o primeiro Super Mundial da FIFA. Mas a gente não está lá para passar vergonha. Só que, de um lado, tem essa apreensão do torcedor, e você que está me assistindo pode também estar apreensivo pensando, pô, só saídas, pô. Luiz Henrique, Almada, aí tem aí um monte de proposta pelo Igor Jesus e tal. E quem chega? Bom, aí é claro, do outro lado tem o John Textor, que é quem comanda esse processo todo. E o John Textor, ele está com uma tranquilidade que chega até a me assustar. No bom sentido, claro. Porque ele está tão tranquilo, eu acho que tudo aquilo que ele imaginava que poderia dar certo, deu mais do que certo, que ele está muito tranquilo. A grana que a Eagle vai faturar com a venda das ações do Crystal Palace, com a venda do Crystal Palace, com o plano de recapitalização para entrar na Bolsa de Nova York, com as vendas do Luiz Henrique se for para a Premier League, porque se for para o Lyon é tipo Chaves vendendo churros, né? Mas se for para a Premier League é mais uma grana violenta que entra nos cofres da Eagle. E o que entrar pelo Igor Jesus, assim, o John Textor ele vai brincar de fazer, ele já brincou de fazer dinheiro, já fez, sem contar as premiações, né, que o Botafogo ganhou nesse ano, que foi premiação recorde no futebol brasileiro, que está no futebol sul-americano, e depois vai brincar de comprar. Vamos ao mercado, vamos fazer compras. Aí quanto é que o Cúcio Hernandes quer? Vem para cá. Quanto é que o fulano de tal quer? Vem para cá. Clube russo, tá fazendo brincadeira aí, tal. Você quer quanto para fechar o negócio? Tal. Não, isso não dá, mas isso aqui serve. Tal. E vai começar a fazer o xadrez das compras. Isso eu não duvido. Então ele está muito tranquilo porque o horizonte dos clubes da Eagle é um horizonte do Lyon de resolver problemas. O Lyon está muito próximo de resolver um problema com a controladoria de gestão. E o Botafogo já resolveu. O Botafogo já tem o seu passivo controlado. O Botafogo está em vias de diminuir violentamente o seu passivo, para daqui a 5, 6 anos se tornar um clube autossustentável. Quando é que a gente ia pensar isso de um clube que devia mais de 1 bilhão e não arrecadava mais do que 180 milhões? Então o John Textor não está preocupado. Inclusive ele falou, no ano passado nós tivemos o nosso treinador chegando em abril e terminamos o ano de 2024 como os melhores. Então não vai se atropelar processos por conta de um jogo em fevereiro. Isso aí é uma posição oficial da diretoria do Botafogo. É claro que ninguém vai atrasar processo até abril, porque deu certo em 2024, vai dar certo em 2025. Mas a receita de bolo é não cair em pilha de imprensa, porque a imprensa inventa o que quer para vender notícia. Inclusive, admiro, gosto do trabalho da Joana de Assis, acho que é uma das mais antigas aí, que eu acompanho, né, na imprensa brasileira, fazendo um bom trabalho, mas já vem de 2 barrigadas aí. Né? Primeiro, falou que Luiz Henrique tinha sido denunciado, ia ser denunciado pelo STJD e tal, naquele episódio do Atlético Mineiro, não foi nada. Foi nada. Depois o GE teve que apagar lá dizendo que não, foi engano. Soltou uma fake aí. Depois, há uma semana, cravou o negócio do Jair. E não tinha nada cravado. Ainda estava em fase de negociação. Bom,
Para dar notícia assim, eu também posso chegar e falar, ó, já tá tudo certo com o Cúcio, tá? Tudo certo com o Cúcio. Tem nada certo. Ah, mas acertou daqui a um mês. Eu falo, eu avisei que estava certo. Não estava certo, né? Então ela cravou o negócio do Jair e não tinha que ser cravado porque não tinha nada certo. Interesse o Botafogo tem, todo mundo já sabe, desde o ano passado. Então que pode dar certo, pode. É aquela 50-50. Pode dar certo, pode dar errado. Cravou e não tinha nada cravado. Aí agora me traz uma informação para lá de dúbia, né? Que ela tem informações que as premiações estão atrasadas e que os salários estão atrasados também. Não conseguiu confirmar, então nem passe a notícia. Se não conseguiu confirmar, um jornalista que se preze de uma rede de televisão grande, como é a Rede Globo e as suas instituições, não pode falar um troço desse. Isso é plantar sementinha do mal, que é o modus operandi da imprensa. Por isso que eu digo a você, você segue o canal Gigante Glorioso? Você já deu like nesse vídeo? Você já compartilhou? Ou você está aí compartilhando as fake news que falam do Botafogo? Porque para falar de Botafogo, tem que falar de Botafogo com autoridade e com responsabilidade. O canal Gigante Glorioso todo dia traz conteúdo e a gente conta com o seu like. A gente conta com a sua inscrição. Porque um Botafogo mais forte significa uma mídia independente mais forte e vice-versa. A gente está aqui para defender o Botafogo. Botafogo, premiação, realmente. As premiações estão atrasadas. O Botafogo ainda não pagou premiações a todo mundo, tá? Mas os salários não estão atrasados. O Botafogo está cumprindo o que está determinado, está dentro do prazo para pagar o salário do mês que se venceu. Então essa informação aí é preciso ser passada com mais responsabilidade, tá? Então a gente fica preocupado porque o Botafogo ele não tem o costume de rebater, né? Fazer notinha para rebater achismo de jornalista, mas é preciso ter responsabilidade. Conseguiu a informação? Então vai lá e passa, ó, fonte dentro do clube, ou a fonte tal, não precisa revelar a fonte, mas confirmei que salários atrasados e premiação atrasada. Premiação atrasada, o Flamengo também está com premiação atrasada. Premiação atrasada, isso é comum. Agora, salários atrasados na carteira e tal, isso aí já é bem complicado de se afirmar, né? Porque aí já cria uma situação de instabilidade que não é real, né? Mas isso, de certa forma, é muito comum, não tem assunto, não tem notícia, o pessoal vai soltando aí, o empresário tal falou, não recebeu o cachê dele, não foi repassada a parte dele, já começa a reclamar. Isso aí desde a época do Luiz Castro a gente está acostumado a ver, né? E aí o canal Gigante Glorioso foi lá, conferiu lá na Caixa Econômica se tinha realmente FGTS atrasado, tal, não tinha nada. Não tinha nada, era fake news, não foi a jornalista que passou isso, né? Foi outro, né? Obviamente ouvindo de empresário de jogador que já queria tirar o cara do Botafogo. Enfim, mais responsabilidade para passar as informações referentes ao Botafogo, é só o que a gente pede, porque barrigada já tem um monte aí, né? Um monte de gente dando barrigada. Bom, falei aqui do John Textor, da tranquilidade dele, né, em relação ao futuro, e tranquilidade também tem o Carlos Leiria aí, que é treinador do Botafogo nesse início de campeonato carioca, o Botafogo que vem treinando, o time que está se preparando para a estreia nesse sábado, dia 11, diante do debutante Maricá. A Botafogo TV transmitiu aí o treinamento e a minha amiga Júlia Camacho conversou com o treinador do Botafogo sobre a preparação para a estreia dia 11 diante do Maricá. Então o nosso trabalho é também passar confiança, é passar tranquilidade para que eles possam ter o discernimento de fazer um bom jogo, de ter a leitura adequada para essa partida de estreia. Procuramos planejar da melhor maneira possível para que a gente possa de fato apresentar um jogo com qualidade, um jogo ofensivo. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu fico por aqui. Mais informações vocês acompanham no nosso Plantão Glorioso, segunda edição, tá certo? Um abraço, saudações alvinegras, fui!